Olá, meus caros, eu sou o professor Rafael De Lázari, da disciplina de Direito Constitucional. Dentro do Poder Legislativo, gostaria de trazer com vocês algumas questões pertinentes ao processo legislativo. Vamos estudar, vamos matar alguns temas dentro do processo legislativo que costumam cair com uma frequência um pouco maior nas provas dos concursos públicos Brasil afora. Vamos para a leitura do artigo 59, que ele abre a parte do processo legislativo dentro do Poder Legislativo, lá na Constituição Federal. Ok, meus caros? Vamos para a leitura. O artigo 59 vai dizer o seguinte, olha, o processo legislativo compreende a elaboração de... Grave essa informação. O processo legislativo compreende a elaboração de... Você deve perguntar assim para mim, mas Rafael, o que é afinal esse tal de processo legislativo? Para que ele serve? Vocês devem pensar o seguinte, nós temos as funções da República, executivo, legislativo, judiciário, que eles devem agir com independência e harmonia. E devemos saber que ao Poder Legislativo compete tipicamente, tradicionalmente, a função de elaborar dispositivos, elaborar comandos normativos diversos. Agora, você deve sempre partir do pressuposto, você deve sempre partir da premissa que esta atividade não pode ser feita à mercê de um controle, não pode ser feito à deriva, não pode ser feito ao bel prazer do legislador. Exatamente pensando nisso, que o Constituinte traçou algumas normas gerais, no sentido de estabelecimento de diretrizes para a elaboração de leis. O processo legislativo, portanto, nada mais é do que o estudo, a sistematização da elaboração de leis. Quando você pega um dispositivo assim, você fala, mas Rafael, eu estou pegando essa lei aqui, eu não consigo entender, porque aqui tem um artigo 2º, aí o artigo 2º tem um parágrafo único. Aí tem o artigo 3º, o artigo 3º não tem um parágrafo único, mas ele tem um parágrafo 1º, tem um parágrafo 2º, tem um parágrafo 3º. Aí o artigo 4º, ele não tem parágrafo 1º, 2º e 3º, mas ele tem o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Por que ele tem parágrafo, por que tem inciso, por que uma hora é parágrafo único, etc. Meus caros, exatamente para sistematizar esta criação de normas, esta criação de dispositivos, que existe o processo legislativo. Vocês já imaginaram? Se cada município da federação, quantos municípios nós temos? Nós temos aí mais de 4, 5 mil municípios. Se cada município quisesse ter o seu próprio código de elaboração de normas, se cada estado tivesse o seu próprio código de elaboração de normas, se já é difícil nós acompanharmos a intensidade da criação normativa com uma sistematização pré-existente, imagine se não existisse essa sistematização. Exatamente tentando uniformizar essa sistematização, nós temos a existência do processo legislativo. O processo legislativo nada mais é do que isso, ok? Vamos lá, vamos prosseguir para a leitura do artigo 59 da Constituição Federal. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1º, emendas à Constituição. Primeira questão, para que você altere a Constituição, você deve observar um devido processo, o quê? Legislativo. Número 2, leis complementares. Número 3, leis ordinárias. Chamo a sua atenção, dou uma dica aqui para vocês, no sentido de que, em relação aqui, as LCs, as leis complementares e as leis ordinárias, não há qualquer hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, ok? Em um passado recente, o Superior Tribunal de Justiça entendia que as leis ordinárias elas estariam num passo abaixo, no status abaixo da lei complementar. O Supremo Tribunal Federal, contudo, tem o seguinte entendimento, olha, lei complementar e lei ordinária não tem qualquer hierarquia, não tem qualquer grau de importância, uma não é mais importante que a outra. Por quê? Porque ambas retiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. É esse o entendimento que você deve seguir, é esse o entendimento que vem sendo cobrado nos concursos públicos. Isso tanto é verdade que o Superior Tribunal de Justiça perfilhou o seu entendimento, perfilhou sua jurisprudência no sentido de se coadunar-se com o Supremo Tribunal Federal. Leis complementares e leis ordinárias não são mais ou menos desimportantes, mais ou menos importantes entre si. Ambas têm a mesma hierarquia. Existem diferenças? Sim, existe o quórum para aprovação, existe também as matérias. Por exemplo, lei complementar é matéria sujeito a matéria reservada pelo legislador. Isto é, quando o legislador quer que a matéria seja disciplinada por lei complementar, ele especificamente fala nesse sentido. Essas diferenças procedimentais entre LC e LO, elas não são suficientes para dizer que a lei complementar é mais importante que a lei ordinária, como um dia já pensou o Superior Tribunal de Justiça, ok? Muita atenção, cuidado com essa informação que eu trago para vocês. Número 4, as leis delegadas.
as leis delegadas. Vamos prosseguir aqui. Vimos a emenda à Constituição, LC, LO, leis delegadas. Deixa eu passar aqui. Olha lá, medidas provisórias. Meus caros, chamo a sua atenção mais uma vez para o perigo das medidas provisórias. Elas lá, o artigo 62 e seguinte da Constituição, o artigo 62 vai falar o seguinte, olha, em caso de relevância e urgência. Relevância e urgência, não é relevância ou urgência. A matéria deve ser importante para o país e deve ser um assunto que seja regulamentado por uma espécie normativa diferenciada, que é a medida provisória. Aí eu vou prosseguir com a leitura do artigo 62. Caput, né? O presidente da República poderá adotar medida provisória como força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Meus caros, muita gente na doutrina costuma criticar as medidas provisórias. Por quê? Porque como é que funciona com o processo legislativo típico? Estudar processo legislativo ordinário, processo legislativo sumário, etc. Vamos estudar esse processo legislativo na sua essência. Como é que funciona? A ideia é que antes que uma lei adentre o ordenamento jurídico, ela passe por várias fases. Ela vai ter que passar por uma fase deliberativa, ela vai ter que passar, com majoritária regra, tá? Pelas comissões temáticas das casas legislativas, vai ter que passar pela comissão de tributação e orçamento para saber se é viável economicamente aquele comando, vai ter que passar por uma comissão de Constituição e Justiça das casas para saber se ela afronta ou não a Constituição, depois ela vai sofrer sanção ou veto presidencial, depois você vai analisar se é o caso ou não de derrubada do veto, depois vem a promulgação. Todo esse processo antes da lei, do projeto de lei, né, do comando normativo entrar em vigor. Com a medida provisória é um pouco diferente, porque ela começa a valer de imediato e depois é que ela vai ser apreciada nesses critérios. Exatamente por isso, muita gente critica as medidas provisórias, sobretudo porque, nos tempos atuais, as medidas provisórias elas acabam, elas têm a dificuldade, né, elas têm o diferencial de trancar a pauta, né, das casas legislativas, entrar em regime de urgência, mas não só por isso, pelo fato de que muitas matérias que estão sendo reguladas por medida provisória, elas não são absolutamente, de maneira alguma, dotadas de relevância e urgência, o que leva a gente a se perguntar por que a relevância, por que a medida provisória em torno de determinadas matérias, ok? Então, gravem essa crítica, ademais, os decretos legislativos, número 7, as resoluções, tá? Parágrafo único. O parágrafo único vai falar o seguinte, lei complementar, olha lá, quando o legislador quer, quando o constituinte quer que a matéria seja tratada por lei complementar, ele especificamente exige isso. Olha só, lei complementar. Se ele não tivesse exigido, se ele colocasse apenas lei, disporá sobre a elaboração, seria lei ordinária. Lei ordinária é matéria generalizada, ok? Lei complementar é matéria reservada, disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Meus caros, essa lei complementar existe. É a lei que disciplina a regulação, a organização de leis. É a lei complementar número 95/98. A lei complementar número 95/98, ela vai dizer, por exemplo, que toda lei, todo comando normativo deve ter 3 partes básicas. Uma parte preliminar, uma parte normativa e uma parte final. Olha que interessante como tudo faz sentido. A estrutura da nossa Constituição Federal, ela segue exatamente essa ordem. Nós temos a parte preambular, que é o preâmbulo da Constituição, onde são trazidos a autoconsciência, né, do poder constituinte originário, onde são trazidos as premissas que embasaram o poder constituinte na criação da nossa Constituição Federal. Nós temos a parte dispositiva, são os dispositivos constitucionais propriamente ditos, artigos 1º a 250, e nós temos a parte transitória, que nada mais é do que o ato das disposições constitucionais transitórias, artigos 1º a 98 da Constituição. A nossa Constituição segue exatamente essa estrutura. Vou dar mais um exemplo. O artigo 7º dessa lei complementar 95/98, ela diz que o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. Isso é, você vai ter que esclarecer na lei do que ela se trata, daquilo que ela vem para tratar, ok? Muito cuidado, essa lei complementar 95/98, ela vem para regular o parágrafo único do artigo 59, mas vem sobretudo para sistematizar em âmbito nacional, em todo o território, o processo de criação de leis. Ok, meus caros? Vamos aqui, vamos prosseguir, vamos passar para um tópico que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês, que é o tópico a respeito das emendas à Constituição. O artigo 60, que trata das emendas à Constituição, procedimento de emenda à Constituição. Eu falo para vocês,
quando nós estudamos as classificações de constituições, que as constituições podem ser imutáveis, isto é, não se permite qualquer alteração no bojo do seu texto. Geralmente países autoritários adotam constituições imutáveis. As constituições podem ser flexíveis, quando elas trazem o procedimento de alteração igual ao procedimento que se altera uma lei ordinária, por exemplo. E eu falo também que os extremos são perigosos, porque países assim geralmente são extremamente sujeitos a golpes militares, a golpes no seu regime prevalente. Existem constituições semi-rígidas ou semi-flexíveis, que têm uma parte rígida e uma parte flexível. E, por fim, existem constituições rígidas, porque elas demandam um procedimento mais dificultoso para a sua alteração do que aquele utilizado para leis ordinárias, para leis complementares, etc. É o caso da Constituição brasileira. A nossa Constituição, nada obstante o posicionamento da professora Maria Helena Diniz, disse que a nossa Constituição seria super rígida por causa da existência das cláusulas pétreas. O posicionamento não tem prevalecido. Prevalece o entendimento de que a Constituição brasileira é rígida, porque ela demanda um procedimento mais dificultoso para a sua alteração. E esse procedimento, ele está trazido essencialmente no artigo 60 da Constituição. O poder de se alterar a Constituição, o poder de reformar, é manifestação do chamado poder constituinte derivado reformador. Nós temos o poder constituinte originário, que é o poder de criar uma Constituição. Nós temos o poder decorrente, que ele se estende aos estados. Agora nós temos o poder constituinte derivado reformador, o poder de reformar uma Constituição por meio de emendas constitucionais. Meus caros, o artigo 60 traz em essência. Vamos lá trabalhar algumas questões desse dispositivo que costumam cair nos concursos públicos. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1º, de 1/3 no mínimo, meus caros, 1/3 no mínimo. E aqui, ó, 1/3. Duas questões. Eu já vi cair assim, ó, 2/3. Eu já vi cair 3/5. Eu já vi cair 2/5. Não, é 1/3. Outra coisa, no mínimo e não no máximo. Eu já vi cair no máximo. Muito cuidado com isso. Isso derruba o candidato de bobeira. De quem? Dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Quem mais? Iniciativa para emenda à Constituição. Iniciativa do Presidente da República. Iniciativa do Presidente da República. Inciso 3º, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Apenas a maioria relativa e não maioria absoluta. Então vamos lá, vamos recapitular. A Constituição poderá ser emendada por quem? 1/3 no mínimo dos membros de cada casa legislativa, iniciativa do Presidente da República, e 3, a situação um pouco menos provável na nossa história, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, estamos falando do âmbito dos estados e do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa, hein, meus caros? Muito cuidado, maioria relativa de seus membros. Vamos prosseguir aqui com a leitura. Parágrafo 1º. Situações em que a Constituição não poderá ser emendada. São limitações de ordem técnica às emendas à Constituição. Vai falar o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência do quê? Intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. O estado de defesa e o estado de sítio estão dentro de um mecanismo do chamado Sistema Constitucional de Gerenciamento de Crises, ou ainda a crise constitucional. Se nós estivermos no cenário de instabilidade institucional, de grave instabilidade institucional, de crise constitucional, estado de defesa e estado de sítio, nós não vamos poder emendar a Constituição. Também no caso de intervenção federal, de processo interventivo, tá? Então você também não pode emendar a Constituição. Parágrafo 2º. Olha só, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Necessariamente, toda proposta de emenda à Constituição, uma emenda à Constituição, antes de virar emenda efetivamente, ela é acunhada por PEC, ou Proposta de Emenda à Constituição, vou colocar aqui, PEC, Proposta de Emenda à Constituição, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas
3/5 dos votos dos respectivos membros. Então você vai ter, na verdade, 4 votações. Você vai ter uma votação na Câmara, outra votação na Câmara, uma votação no Senado, outra votação no Senado. E cada uma dessas votações você deve chegar ao turno, ao quórum de 3/5, ok? Exatamente isso que ajuda a qualificar a nossa Constituição como sendo uma Constituição rígida. Ainda assim, você deve falar assim, mas Rafael, então a Constituição brasileira nunca foi emendada. Deve ser extremamente difícil para emendar a Constituição. Aí que todos nós nos enganamos. Nossa Constituição, nada obstante, tenha pouco mais de 25 anos, ela seja de 5 de outubro de 1988, ela já passou aí das 80 emendas e a conta parece não parar, ok? Nós vamos chegar logo, logo a 100 emendas constitucionais. Então, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, vai ter que passar necessariamente por cada casa, e como é que vai fazer? 2 turnos, isto é, 2 votações, considerada aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse é o procedimento para se promover uma alteração na Constituição. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu passar aqui. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Isso aqui não tem segredo, você vai ver lá, emenda constitucional número 70, 71, 72, vai ter que ter um número sequencial de ordem para a emenda constitucional. Parágrafo 4º, trata das chamadas cláusulas pétreas. As chamadas cláusulas pétreas, aqui no caso as cláusulas pétreas explícitas. As implícitas, o conteúdo delas é absolutamente divergente. O artigo 60, parágrafo 4º vai falar o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa do Estado. Chamo a atenção de vocês que nós somos uma federação indissolúvel. Número 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, um desdobramento lá dentro dos direitos políticos. Número 3, a separação dos poderes, isto é, a autonomia, a harmonia e independência dos poderes das funções republicanas. Número 4, os direitos e garantias individuais. São as chamadas cláusulas pétreas. Exatamente em razão dessas cláusulas pétreas, a Mariana Diniz fala que, em tese, a nossa Constituição seria super rígida, porque para essas matérias você não pode suprimir. Olha que interessante, cláusula pétrea, você só pode evoluir, você só pode melhorar, você não pode reduzir, você não pode suprimir. Estou querendo dizer o seguinte: a pergunta que se afigura necessária, óbvio que isso para um concurso público não é exatamente adequado, mas fala o seguinte, ó, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, vai falar o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Número 3, a separação dos poderes. Vamos supor que uma emenda constitucional transforme o Ministério Público em poder da República. Será que ele poderia ser transformado em poder da República? Olha, em tese sim. Você não está abolindo os demais poderes. Você está apenas criando o Ministério Público como um 4º poder. Exatamente, porque você não pode abolir, você não pode suprimir, você sequer pode reduzir. Você deve sempre ampliar, maximizar, qualificar, ok? Exatamente essa a essência das cláusulas pétreas. Valendo lembrar mais uma vez, o posicionamento da professora Mariana Diniz não prevalece. Cláusulas pétreas são modificáveis? Elas são pétreas, mas elas são modificáveis sim, desde que para melhorar, jamais para suprimir, jamais para reduzir. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Insisto, na mesma sessão legislativa. Lembre-se sempre que sessão legislativa é totalmente diferente de legislatura, que a gente viu lá, que a gente vê lá no artigo 44, parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. A matéria constante de PEC, rejeitada ou prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta. Aonde? Na mesma legislatura? Não. Na mesma sessão legislativa. Ok, meus caros? Com isso nós encerramos algumas considerações dentro do processo legislativo. Eu agradeço sempre a sua atenção. Um grande abraço e até breve.